boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus esteja conosco nessa noite, que a presença de Deus esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Shalom, shalom, vamos adorar a Deus nessa noite, agradecer, a esse Deus que pode todas as coisas, que é o nosso Pai, nosso amigo fiel, nosso protetor, nosso ajudador, amém? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço aqui nessa noite, pelas nossas vidas, Pai, eu venho me arrepender perante o Senhor, te entrego aqui, meu Deus, a vida de cada pessoa que vai participar dessa oração, a vida de cada inscrito aqui neste canal, meu Deus, abençoe, visite, Pai amado. Jesus, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode curar. Pai amado, Pai querido, eu te peço, Pai, que envie os seus anjos aí no lar de cada um nesta noite, enviando a tua providência, a cura, meu Pai, derramando bênçãos infinitas sobre nossas vidas. Pai amado, Pai querido, que essa mensagem de hoje venha nos alimentar, assim como cada palavra que lemos aqui, que possa ser aí nosso alimento, um maná fresquinho aí do Senhor para nossas vidas. Eu te agradeço, meu Deus amado, por essa oportunidade que estamos tendo hoje de adorar o seu nome, de te engrandecer, de te louvar e te bendizer. Fale conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Me guia, Pai amado, a cada palavra que eu venha dizer aqui nessa noite, que venha ser revelada pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a passagem a qual o Senhor colocou meu coração nessa noite se encontra em 1 Reis 17:8, amém? Quão bom é, e quão maravilhoso é meditar na palavra do Senhor, nos alimentar, alimentar o nosso espírito, ter intimidade com o Senhor e confiar que Ele é nosso único, suficiente Salvador, amém? 1 Reis 17, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou,
e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela lhe disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E tomou o seu regaço e levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou a sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Deus meu, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que te torne a alma deste menino e entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Meus irmãos, essa é uma passagem maravilhosa, né? Vimos aqui, né, quando se dá o início, né, aqui a estas coisas, que após ali, né, a palavra do Senhor nos fala aqui, né, que Elias aqui, ele teve um confronto ali no Monte Carmelo, né, onde Elias, ele demonstrou ali, né, a superioridade de Deus sobre Baal. Jezabel, enfurecida, mandou uma mensagem a Elias com a ameaça de que ela o mataria no dia seguinte. Ali, né, houve aquela batalha onde o Senhor provou, né, para o povo de Israel, que estava ali tendo muitas idolatrias. E o profeta Elias, ele estava em confronto ali com o rei Acabe, com Jezabel, para que o povo ali, eles adorassem a Deus e não a deus pagãos, né, aos deuses de Baal. E ali naquele dia, Elias, ele matou 450 profetas ali, e depois ele acabou ali sendo perseguido por Jezabel. Aí nesse confronto, ele sendo perseguido, o Senhor ordenou que ele fosse aí sair, né, da caverna, parasse de fugir e que ele fosse de encontro à casa dessa viúva. Amém? Ali naquela época, as viúvas, os órfãos, até como hoje também, são pessoas mais vulneráveis, que estão necessitando mais de nossa ajuda, da ajuda de Deus. E ali o Senhor, ele envia para ajudar Elias naquele momento uma mulher que não tinha nada em casa, apenas um bocado de farinha, a qual ela tinha apanhado ali poucos gravetos de lenha para fazer a última refeição com aquele bocado de farinha ali com o seu filho. Como ela disse aqui nessa palavra, depois eles morreriam. E a palavra do Senhor aqui, ela nos traz, né, aqui no começo, dito. Ali Elias, ele pede, assim como o Senhor, ele nos pede. Ele pede para ele provar a nossa fé. Ele pede que a gente entregue tudo que nós temos. Ali aquela mulher, ela tinha um bocado de farinha e tinha que sustentar o seu filho. Então o Senhor, ele ordenou a Elias que ele pedisse. E o Senhor tem te pedido. Ele tem pedido aí o que você tem para adorar Ele. Ele tem pedido o que você tem para ajudar o próximo. Ele tem pedido a sua fé. Ele tem pedido que você adore Ele em primeiro lugar. Ele tem pedido que você entregue os seus fardos, as suas dores, as suas necessidades para Ele resolver. E logo depois, Elias ali, ele pediu, né, aquela mulher ali a água, e logo depois ele pediu um bolo, como a palavra do Senhor nos diz. Mas aqui tinha a promessa do Senhor, né, sobre a vida dessa mulher. Aqui, como está dizendo aqui, a palavra do Senhor nos disse aqui que Elias, ele disse a ela aqui que não faltaria mais a farinha e o azeite na sua casa. Mas antes, ela teria que obedecer ao pedido do Senhor. Ela teria que preparar ali
Ali ainda não tinha farinha em abundância e nem azeite em abundância. Mas o Senhor, ele estava testando a fé dela ali de ajudar um profeta, um servo fiel dele. E aquela mulher, ela foi obediente ao pedido do Senhor. Ela preparou o bolo e logo depois houve farinha, houve azeite em abundância para eles passarem muitos dias. Mas primeiro ela obedeceu à ordem do Senhor. Eu te pergunto nessa noite se você tem obedecido ao Senhor. Se você tem obedecido ao pedido do Senhor na sua vida. Porque muitas das vezes o Senhor nos pede algo que é praticamente impossível, como foi ali com aquela mulher. Ali ela tinha ainda mais uma refeição para o filho dela, mas ela não pensou ali no amanhã. Ela pensou em apenas obedecer ao Senhor. Ela teve fé que aquela palavra, que aquela promessa, que não faltaria mais o pão na casa dela, o bolo não faltaria mais. Ela teve fé, ela creu. Temos que ter fé, temos que ser determinados, corajosos diante das circunstâncias. Não podemos temer. Se estamos debaixo de uma... Essa mulher estava debaixo de uma palavra. Ela teve obediência mediante a promessa do Senhor. Temos que ter obediência, reverência a Deus, porque o Senhor, quando Ele vê que nós estamos nos afastando dEle, Ele coloca circunstâncias para que nós nos aproximamos mais dEle. O Senhor, Ele não gosta quando estamos mantendo distância, quando estamos ouvindo a voz dele baixinho, quando a ovelha ela está se afastando do pastor, ele chama por ela, ela já não ouve a voz nitidamente. Quando ela se perde ali no caminho, ela ouve longe a voz do pastor. Mas o Senhor, Ele te chama para perto, Ele te chama para intimidade, Ele te chama para conversar. A oração é uma conversa, Ele te chama para jejuar, Ele te chama para se alimentar da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que devemos meditar nesse livro todos os dias. Esse é o nosso alimento espiritual. Assim como alimentamos a nossa carne, a nossa matéria, precisamos alimentar o nosso espiritual todos os dias. Precisamos conversar com Deus, senão nós vamos perdendo a intimidade, a confiança. Eu creio que essa mulher aqui, ela era uma mulher que ela sabia ali a dar ouvido à voz do Senhor. Ela viu ali que aquela palavra, que aquela promessa realmente estava vindo da parte do Senhor para a vida dela. A gente, quando tem intimidade com o Senhor, a gente reconhece a voz do bom pastor. Amém? E ali ela obedeceu a promessa de Deus. Amém? Obediência para viver o milagre. Eu te convido a nessa noite ser obediente para você viver o milagre do Senhor. Eu sei que não é fácil, circunstâncias, situações, adversidades sobrevêm sobre nossas vidas, mas o Senhor nos disse que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação do século. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que o Senhor estaria conosco, que nós venceríamos assim como Ele venceu. Precisamos confiar, precisamos crer como essa mulher creu. E aqui mais para frente vimos, que o filho dela veio a falecer. Mas ali, como ela estava ali com o profeta na sua casa, ela estava ali debaixo da ordenança do Senhor, o fôlego de vida voltou àquele menino. Vamos confiar, vamos crer. O Senhor, Ele não trabalha em situações que não seja para a glória dEle. É tudo para a honra e para a glória dEle. Assim como o Senhor ali, quando Ele ressuscitou Lázaro, quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, aquela enfermidade ali que estava assolando a vida de Lázaro, o Senhor disse que não seria para a morte, mas seria para a glória dEle, para glorificar. Precisamos confiar que quando a situação é impossível, quando é improvável, ali aquela viúva estava para morrer. A chance daquela farinha acabar ali, aos olhos dela, era provável. Era improvável ali para ela que aquela farinha poderia nunca mais faltar até que a chuva viesse ali sobre a terra. Amém? Mas o Senhor ordenou que Elias ali ele fosse ali
a Sarepta para ter um encontro na casa daquela mulher. E o Senhor tem batido a sua porta. Ele tem tido vontade de passar mais tempo conversando com você, e você tem aberto a porta do seu coração para o Senhor entrar. Você tem deixado o Senhor fazer morada no seu interior, tem colocado Ele em primeiro lugar, deixado Ele cuidar dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus traumas do passado. Deus, Ele quer fazer uma mudança interior na sua vida. Ele quer te transformar de dentro para fora. Muitas das vezes jejuamos, pagamos preço, mas tem coisas que antes de ser concretizadas materialmente, elas se concretizam no mundo espiritual primeiro. Tem que haver mudança. O Senhor, Ele tem que tirar carrapichos, coisas que não pertencem a Ele de nossas vidas, para que possamos viver a promessa do Senhor. Amém? Aqui, essa palavra que foi declarada sobre a vida dessa mulher, primeiro foi uma ordenança espiritual, depois ela cumpriu a ordem material, que era preparar o bolo para o profeta. Amém? Temos que crer, temos que confiar e fazer conforme o Senhor nos pediu. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus vai nos causar confrontos, vai nos causar dificuldades, talvez, na nossa família. Talvez quando você aí na sua casa aceitar Jesus, você vai passar aí uma afronta dentro do seu lar, você vai ser debochado, menosprezado aí pela sua parentela. Mas saiba que vale a pena você largar tudo por Deus. Vale a pena você deixar tudo para seguir Jesus. Porque a nossa coroa, o nosso mérito, galardão, riquezas, tesouros, não é aqui na terra. E nós pensamos que para servir a Deus, que nós vamos ter muitas riquezas, que a nossa vida tem que ser só paz, só tranquilidade. Muito pelo contrário. Todos os exemplos aqui de pessoas que cumpriram as ordens do Senhor, elas passaram confrontos, sim. Eu posso te citar aqui vários exemplos aqui de pessoas que, para seguir a ordenança do Senhor, elas sofreram, sim. Eu vou citar o exemplo de alguns aqui. Abraão, o seu filho ali com Sara, foi o primeiro filho que ele teve com Sara, que foi Isaac, que ele já tinha o outro filho com Agar. O primeiro filho dele com Sara, que era o filho da promessa, o Senhor pediu ele para ser oferecido em holocausto. Na hora o Senhor preparou um cordeiro para que ele não fosse sacrificado. Mas imagina a dor no coração de Abraão. Ele sofreu ali para levar o filho dele até lá. Davi, ele passou afrontas desde quando ele era moço. Portanto, quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, Davi nem estava presente lá, porque ele nem tinha importância na família dele. Dali foi só perseguições. Depois ali o rei tentando matar ele e se enfureceu contra a vida dele. Depois o próprio filho ali tentando matar o próprio pai. Ele passou uma vida muito difícil. José, olha como que José sofreu até que se cumprisse a promessa do Senhor na vida dele. E assim vemos muitos outros aí profetas. Jesus Cristo, Messias, por amor à humanidade, Deus deu o seu único filho, o unigênito, para sofrer ali na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Jesus passou tudo aquilo. Vimos aqui vários exemplos de pessoas. Elias aqui, que estamos falando do profeta Elias, que foi perseguido ali por Jezabel. Ele sofreu, ele desejou morrer. Servir a Deus não é fácil. Às vezes pensamos que vai ser só paz, só mansidão. Não é assim. Servir a Deus tem as suas situações. Às vezes queremos ser missionários, pastores, mas isso é uma missão muito árdua, ser missionário. Mas a gente pensa que a gente ficar sentado numa cadeira ali ou num altar pregando, que já estamos fazendo o bastante para Deus. Mas não é fácil.
tem que haver uma renúncia, tem que haver um preço, tem que haver uma dedicação ao Senhor para que se cumpra a promessa dele nas nossas vidas. José, ele viveu um momento ali de governança, ele foi governador, ali estava vivendo um momento de plenitude, mesmo com o seu coração ali quebrantado, que ele estava longe da sua família, mas ele viveu a promessa do Senhor. Mas antes ele sofreu muito, não foi pouco, não foi muito, foi preso injustamente, foi jogado ali na cisterna, foi vendido, foi escravo, entendeu? E a gente quer servir a Deus e achar que é tudo fácil. Jesus Cristo, ele disse, Jesus não mente, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Quem disse isso foi Jesus Cristo, mas eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então precisamos aqui depositar, além das nossas dúvidas, do nosso medo, das frustrações, dos traumas, temos que colocar a fé em Deus em primeiro lugar. Mas para isso a gente precisa ter uma intimidade com o Senhor. Precisamos saber com quem estamos falando. Para a gente ter fé, temos que confiar que Ele é o nosso amigo, que Ele é o nosso Pai, que fomos escolhidos, que somos lavados e remidos no sangue dEle, que Ele morreu por nós na cruz. E se estamos vivos hoje é porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Precisamos crer além do que estamos vendo. Aqui essa viúva, ela creu além da farinha que ela estava vendo ali. Aquele pouquinho de farinha, ela creu além para viver a plenitude de Deus. Isso se chama obediência. Pagar preço, obedecer para viver a promessa. Fazer conforme o Senhor está nos ordenando. Porque os planos nossos, nossa visão, já falei isso várias vezes, é limitada. Mas o Senhor, Ele nos entrega uma missão, é porque Ele sabe que lá na frente vai dar certo. O que a gente precisa fazer é confiar que o nosso Pai é maravilhoso, que o nosso Pai tem planos perfeitos para a nossa vida, que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é o nosso guarda fiel, e Ele está vendo lá na frente o que vai ser melhor para nós, porque às vezes não vemos hoje, não entendemos hoje. Precisamos ter fé, precisamos confiar e obedecer. Parar um pouco de, às vezes, se preocupar com o que as pessoas estão pensando a nosso respeito. Você tem que se preocupar com o que Deus pensa a seu respeito quando ninguém está te vendo. Porque mostrar uma coisa para as pessoas é uma coisa. Agora, quando ninguém está te vendo, é aí que você tem que se preocupar. O que Deus pensa de você. Agora, o que as outras pessoas pensam de você é um problema delas para lá, não é um problema seu. O seu único problema é se preocupar o que Deus está pensando de você. Qual é a posição que você está tendo mediante a Ele quando ninguém te vê, que fica só você e Ele no íntimo, no profundo, no secreto. É com Ele que você tem que se preocupar, porque quando estamos no fundo do poço, quando passamos por dificuldades, é o Senhor quem está lá conosco, é Ele que nos envia a providência, envia aqui um servo dele para nos abençoar, é Ele que manda a providência. Agora com as outras pessoas, não se preocupa, porque muitas das vezes você está com a sua fé lá em cima, aí você vai contar uma bênção para alguém, aquela pessoa te joga um balde de gelo, porque ela não está com a fé do tamanho da sua, ela não está crendo do mesmo jeito que você está, ela não está com o pensamento focado na palavra de Deus. Aí você chega cheio de gás, todo empolgado ali, para contar uma vitória, uma bênção, um milagre, de uma cura, de uma porta que o Senhor abriu, de uma experiência que você teve espiritualmente com Deus, e aquela pessoa te joga um balde de água fria, fala que isso é uma coisa da tua carne e que isso não é nada, entendeu? E só você teve aquela experiência única ali com Deus. Então para de se preocupar com o que as pessoas estão pensando a seu respeito. Pensa se você está seguindo a palavra do Senhor corretamente e o que o Senhor está pensando ao seu respeito. Amém? Repreenda aí a timidez, eu sou um pouco vergonhosa também. Estou pedindo ao Senhor para me dar coragem, tirar todo espírito de medo, de timidez, porque temos que ir avante. A palavra do Senhor nos diz para a gente ser corajoso, ser forte. Amém?
Sempre pensa o que o Senhor está pensando de você. Quando você for tomar uma atitude, uma decisão, sempre pensa, Senhor, será que isso está de acordo com a sua palavra? O Senhor se agrada disso que eu tenho feito? Porque muitas das vezes, quando passamos madrugadas orando, dias jejuando, o outro não sabe. Mas Deus está te vendo. Por isso você precisa se preocupar com o que o Senhor está pensando a seu respeito. É você que carrega o seu chamado. O outro carrega o chamado dele. Você carrega o seu. Você carrega a promessa que o Senhor colocou nas tuas mãos aí. E Ele tem te feito pedidos. Você tem atendido a voz do Senhor quando Ele tem te pedido, assim como Ele pediu a essa viúva? Seja sensível à voz do seu pai. Seja sensível à voz do seu pastor. Amém? Jesus te ama. Tenha essa certeza que você é precioso, preciosa para Jesus, que você é amado, que você é um filho querido, escolhido, aceito por Deus. Não deixe nenhum pensamento de derrota tomar conta da sua mente. Não se compare com ninguém. A sua vida é uma, a do outro é a outra. Os espinhos que você quebra, o outro talvez quebra outro tipo de espinho na caminhada. Não se compare, não se preocupe com o julgamento dos outros. Amém? Se preocupa com a sua salvação. Se preocupa com o seu íntimo, com o seu profundo com o Senhor. Se preocupa com o que o Senhor está pensando a seu respeito. O resto eles vão se resolver com o Senhor. Faça a sua parte. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Não seja um intimidador, uma pessoa que afronta os outros, que discute a palavra de Deus, mas leve a palavra do Senhor com amor, em momentos oportunos. Que o Senhor, Ele sempre prepara uma oportunidade para a gente falar do amor dEle. O Senhor, Ele sempre está preparando uma pessoa que está com sede da palavra do Senhor. O Senhor sempre prepara alguém que está com fome da palavra de Deus, que está necessitado de ouvir uma palavra. E o Senhor vai preparar a oportunidade para você anunciar o Evangelho. Sempre tenha essa certeza. O que Deus está pensando a meu respeito, é isso que importa. Eu estou seguindo a palavra do Senhor. Hoje não temos mais como vivermos enganados. Temos a Bíblia em todo lugar, no celular, no computador, no tablet, Bíblia falada, que dá para a gente ouvir no fone, escrita, temos a Bíblia impressa, temos várias explicações, então precisamos se preocupar sempre com o que o Senhor está pensando sobre nós. Porque julgar, afrontar, caluniar é muito fácil, mas só você sabe o preço que você tem pagado. Só o Senhor sabe o quanto você tem orado pelo seu filho, pela sua família. Só o Senhor sabe. Ninguém está aí no seu lado o tempo todo. Então julgar fica muito fácil. Mas tenha certeza que Jesus, Ele te ama e Ele tem sim um plano de salvação para você, para sua casa, para sua família, que você é escolhido, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que te amou primeiro. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te remi, eu te separei. Você não pertence ao diabo, você é propriedade de Deus. Declare isso aí na sua casa. Repreenda todo mal, toda perseguição satânica. Você pertence a Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da sua fé. Jesus Cristo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Não tem como a gente conseguir passar um minuto sequer sem estar ali com Jesus, porque é muito bom, é muito maravilhoso. Você saber que a gente seguindo a Deus, a gente vai passar por dificuldades. Mas em nenhum desses momentos nós vamos estar sozinhos. Ele vai estar conosco, nos guiando, nos orientando, nos ajudando, nos livrando, nos protegendo, cuidando de cada mínimo detalhe das nossas vidas. Jesus Cristo é maravilhoso. Não tem uma palavra assim que possa descrever quão maravilhoso Ele é. Mas eu te digo nessa noite que Ele te ama muito e que você vale muito.
Você foi comprado, você foi pago com preço de sangue na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as suas dores para que hoje você pudesse ser livre. Liberdade é você ver as coisas e você não querer fazer, você não ter obrigação de usar drogas, obrigação de beber, obrigação de se prostituir. Você não é escravo, você é filho, você é livre. Em nome de Jesus, eu declaro liberdade sobre a sua vida nessa noite. Você é livre. Seja livre em Cristo Jesus. Seja livre para poder escolher o que você quer realmente seguir. Não deixe o diabo te escravizar. Você é filho amado do Senhor. Você tem muito valor para Ele. Não pensa nunca que o seu problema vai incomodar Jesus, que Ele não quer saber, porque talvez é uma coisa boba e que Ele tem coisas mais importantes para fazer. Nunca pense isso, por favor. Sempre tenha certeza que você não está incomodando Ele, que Ele está te ouvindo. Tenha essa convicção que o seu problema importa para Ele, que a sua dificuldade, Ele sofre com a sua dor, que Ele se importa com você, que Ele te ama. Sempre tenha essa certeza. Saiba que você pode chamar por Ele a todo momento, que você não incomoda.